galerinha que está em casa, vamos continuar aí nossa apostila de geografia na página 229. Hoje vamos falar sobre os meios de transporte no Brasil. Vamos lá então para nossa apostila. Essa aí é a página em que a gente está. A gente vai falar sobre o sistema de transportes no Brasil. Então, a produção industrial, né, só é efetiva se o sistema de transporte é eficiente, porque o que a indústria produz, ela precisa distribuir, certo? Esses produtos precisam chegar às fábricas, precisam chegar aos comércios, precisam chegar às casas. Quando eu falo as fábricas, eu falo por conta da matéria-prima que é necessária para a fabricação dos produtos. Então, tudo é transportado, certo? E o meio de transporte, então, é muito importante para que funcione o comércio, a indústria, né? Principalmente importações e exportações dentro de um país, não só dentro do Brasil, tá? Então, é isso que acontece. Isso acontece por duas razões, esse transporte eficiente. A primeira delas é o fato de a indústria necessitar de matéria-prima, como a professora já falou, né? E a outra, que os produtos dependem da chegada nas lojas para serem vendidos, para serem consumidos por nós, né? Os consumidores, tá? Então, como exemplo de como a rede de transportes funciona, trabalharemos com o caso da soja, que é muito plantado aqui na nossa região centro-oeste, né? Do seu plantio até a chegada ao mercado consumidor, né? Aí tem aí o desenho do esquema abaixo, ó, tá lá na roça, né? Plantação de soja. Então a soja é plantada no espaço rural e levada de caminhão, né? Da fazenda até o porto, né? Aqui nós temos o porto ali de Santarém, né? Ali de Miritituba, que leva até Santarém, tá? E temos também, né? Outros portos aqui no Brasil. São Paulo mesmo tem um porto. Depois temos aí o trem, certo? Então, ela pode ser transportada de trem até a fábrica que vai processá-la, que vai industrializá-la. Então, ela chega na fábrica e depois ela é levada de caminhão, no caso no Brasil, nosso transporte é o rodoviário, até o comércio que vai vender esta soja, tá? Então, hoje no Brasil, quase 80% do transporte utilizado por nós é o rodoviário. Então, são caminhões, né, carretas, transporte de estrada, tá? Então esses são, a maioria do transporte utilizado pelas nossas indústrias no Brasil é o rodoviário. Nós utilizamos bem pouco a navegação, bem pouco o aéreo e bem pouco o ferroviário, que são os trens, tá? Algumas cidades do Brasil ainda transportam por trens, viu? Na número 1 pergunta assim: qual meio de transporte está envolvido diretamente no processo retratado acima? Qual que é? Quais são os meios de transporte que estão aí nas imagens? Então nós temos caminhão, isso. navios, trens, marítima e fluviário. Então temos aí os caminhões, navegação, então os navios, né? As embarcações fluviais, né? Embarcações marítimas, a hidrovia, né? Que é as embarcações, e os trens, tá? Então nós temos, vocês só não vão marcar aí por enquanto aviões, né? Porque não utilizou o avião em nenhuma das imagens, mas as outras vocês podem marcar tudo. Então caminhões, embarcações marítimas, que é através do mar, tá? Embarcações fluviais, que é pelas águas dos rios, e trens, tá? Quando a gente fala em hidroviários, é todos os tipos de embarcações que utilizam água, tá? Então navio, barco, tá? Todos os tipos, não importa se não importa se são águas do mar, marítimas, ou se são águas de rios, fluviais, tá? Utilizou a água, é hidroviárias, tá bom? Na outra página a gente vai ter uma outra perguntinha. De que maneira os meios de transporte podem influenciar no preço final do produto? Justifique sua resposta. Então depende o quê? Da distância que essa mercadoria vai percorrer para chegar até o mercado consumidor. Então quanto mais longe essa mercadoria vai, mais cara ela vai chegar para quem vai comprar, tá? Se a distância é mais próxima, ela chega mais barato. Então depende da despesa que vai se ter nessa trajetória da saída da indústria até a chegada da mercadoria no comércio. É isso que manda o preço, tá? Então vocês podem colocar aí que depende da distância a ser percorrida
bem como daí influencia o valor dos combustíveis, né? De preço que está aí, o combustível para si, né? A despesa, né? E tudo isso pode, então, chegar um pouco mais caro ao consumidor final, que somos nós. Eu não botei nem um canetão aqui, sério? Ah, tem um aqui. Pronto, eu coloquei assim por conta da gasolina que eles deram de gastar. Isso. Não é só gasolina, né? Agora, normalmente o caminhão... você coloca despesas com a viagem. Então, entra combustíveis, tá? E entra também a distância a ser percorrida. Qual vai ser a despesa, né, nessa distância percorrida, tá? Professora. Oi. Qual presidente a senhora acha que foi melhor que o Brasil desenvolveu várias coisas? Não, eu acho que sim. Eu não posso falar da atualidade, porque o presidente atual ainda não conseguiu trabalhar da forma como deveria, por causa da pandemia, né? A pandemia trabalhou muito, né? Trabalhou demais. Mas, dentre todos os que eu pude acompanhar como eleitor até o dia que eu estou hoje, eu gostei muito do FHC, na época do Fernando Henrique Cardoso. Foi na época dele que as pessoas começaram a poder andar de carro, de moto, né? Começaram a adquirir bens, entendeu? Então, ele foi um governo que ele deu aquele pontapé. Quando ele saiu, depois, o primeiro governo do Lula foi um governo muito bom. A gente não pode reclamar. Eu nunca votei no PT, né? Nunca fui eleitora do PT, mas o primeiro governo dele eu tiro o chapéu, foi muito bom. Agora, depois pra frente, né, aí foi tudo para acabar. Então, foi um processo de declínio, né? Por conta também da pandemia. Então, hoje a gente não pode nem falar muito, mas assim, eu acho que vamos esperar aí para ver o que vai acontecer daqui no final desse mandato, né? Para ver se vale a pena mesmo, né? Mas eu acho que o Brasil tinha que ter um maior investimento aí na indústria, na importação, na exportação, sabe? Para poder ele realmente crescer economicamente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre transporte terrestre, enquanto vocês terminam aí. Então, o transporte de mercadorias no Brasil é feito predominantemente pelas vias terrestres, ou pelas rodovias, como a gente chama, as estradas, tá? Essa opção tem relação direta com o processo de industrialização no período da década de 1950, com a política de atração de empresas automobilísticas exercida pelo presidente Juscelino Kubitschek, que ele deu uma alavancada na nossa economia, trazendo empresas automobilísticas para o Brasil. Ou seja, para que houvesse um êxito da produção de carros, era necessário então uma formação de uma rede de estradas que permitisse a movimentação desses veículos. Foi então que começou todo esse processo rodoviário dentro do nosso país. Essa forma de transporte é considerada mais cara, porque as estradas devem sempre estar em manutenção, certo? E a falta de manutenção nas estradas tem sido usada como justificativa para privatizações dessas vias. Então, se a gente privatiza uma estrada, então a empresa que pegou aquela estrada para cuidar, para manter, ela vai cobrar uma taxa para você estar andando naquela estrada, certo? Então, essas taxas às vezes vai de centavos até, né, 10, 12, 15 reais. Mas eu ainda sou muito de acordo, porque pelo menos as rodovias ficam com o asfalto em dias, né, e bem cuidado, sem buracos, né? Então, quando a empresa que privatiza cuida realmente daquele espaço, realmente é muito bom pagar. Eu, pelo menos, não vejo problema nisso. Então, no Brasil tem acontecido muito disso, né? Rodovias privatizadas que são, então, cuidados por alguma empresa privada para que tenha a manutenção desta rodovia.
Aí nós vamos ter um textinho ali, que não é necessário a gente ler, vocês podem ler depois, só para responder a atividade aí da página 232. Então, vocês vão ler esse texto aí, ó, interpretação de texto, hein? Vocês vão ler o texto aí da página Pensar Global, Agir Local, como funciona o pedágio urbano e em quais casos pode ser uma boa ideia implementá-lo. Em Singapura, em Londres, tá? Em Estocolmo, como funciona isso? Vocês vão responder respostas pessoais, então vocês vão responder a A, B, a C, né? A 2 e a 3, tá? Podem começar a responder então.